Hoje é Número, capítulo 1, viu? Do versículo 1 ao 54, versículo 54. Porque na verdade é todavia no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e o seu corpo viu a corrupção, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Mas aquele a que Deus ressuscitou dos mortos, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anunciar a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Mais sublime do que os céus. Glória a Deus, mais sublime do que o céu, Jesus. Agora, irmão, a palavra no livro de Números, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 54. Glória a Deus. Está dando um retorno aqui na. Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. Eu vou trocar de microfone aqui, porque eu estou vendo que isso aqui está meio. Glória a Deus, aleluia, santo é Deus. Você me aguarda um pouco. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ela caiu aqui, a tapinha do. Depois eu arrumo. Ô, glória a Deus, aleluia. Tem umas coisinhas que vêm para atrapalhar, mas Deus é bom. Não é Levítico, hoje é Números, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 54. Hoje nós temos aqui, irmãos, 54 versículos para estudarmos, né? E Deus vai dar graça para nós, eu creio, né? Glória a Deus, aleluia. O censo falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no tabernáculo do testemunho, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, né? Isso aí, esse evento é 1490 antes da era cristã. Deus estava falando para Moisés, ensinando Moisés,
E Moisés passando para Arão e os sacerdotes, ensinava ao povo a fazer tudo conforme Deus estava falando, que Deus estava querendo. Desgraçadamente, que a experiência do deserto parece ser totalmente necessária, pelo menos de alguma forma, para todo o cristão, amém? Tome o senso, né? Eu vou ler na minha Bíblia, para aqui. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel. E a estes contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Toda a pessoa em Israel foi contada e foi feita por mandato do Senhor. Atualmente, até mesmo os crentes estão contados pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia. Enquanto o tema de Levítico é a adoração, o de Números, né, é a guerra. Significa que os israelitas espirituais devem ser guerreiros, como também adoradores. Paulo diz: milita a boa milícia. Olha, essa eu não concordo. O Espírito Santo não vai entrar no mundo depois do sacrifício de Jesus para a guerra. A guerra é espiritual. Milícia eu não. Jesus, ele subiu na cruz para poder derramar o seu sangue, para que nunca mais pudesse ver sangue derramado na terra pelo homem, para cessar as guerras, para a gente ter uma aliança. Ele veio reconciliando o mundo consigo, para que nós também pudéssemos, através dessa palavra, ter reconciliação, aliança. Então, há coisas que não devemos nem falarmos. Guerreiros espirituais, como também adoradores, né? Adorar e ser guerreiro espiritual, porque a nossa luta agora não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, os príncipes das trevas, no lugar celestiais. Joelho no chão. Esse milícia, boa milícia, não é que pegar um canhão e sair por aí destruindo. 1 Timóteo 1,18. Em Êxodo 30 anos, o ritual da lei era esse mesmo, é guerra, né? Mas hoje nós estamos na graça. Foi ordenado que sempre que um censo dos varões de Israel fosse feito, um meio ciclo de prata, cerca de meia onça, tinha que ser dada ao santuário. Por cada homem, a prata no Antigo Testamento era um tipo de redenção. Portanto, declarava que o poder de Israel não estava em seu exército ativo, ou de como fosse o mesmo, mas sim no fato de que ele foi comprado com o sangue do Cordeiro. Versículo 4. E estará convosco um homem de cada tribo, um que seja a cabeça da casa de seus pais. O cabeça de cada tribo seria responsável pelo censo dessa tribo. Versículo 5. E estes são os nomes dos varões que estarão convosco. Da tribo de
Rúben, Elisur, filho de Zedu, filho de Zedeu, né? Isso está dizendo aqui, né? De Simeão, Selumiel, filho de Zeruzadai. De Judá, Nação, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zoar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. De Dan, Aiesé, filho de Amizadai, né? De Azé, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Airá, filho de Enã. Glória a Deus, esses são os cabeças, né? 12 cabeças. 12 chefes das tribos, né? Os príncipes, né? Esses foram os chamados da congregação e príncipes das tribos de seus pais, capitões dos milhares de Israel, né? Os homens príncipes que se destacaram, o nome foi falado aí, né? De cada tribo destacava um chefe, né? Um príncipe, né? Versículo 17, glória a Deus, aleluia. Então tomaram Moisés e Arão a esses homens que foram declarados pelos seus nomes e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês e declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. 19. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Todos esses homens foram escolhidos por Deus, e nenhum por Moisés ou Arão, né? Deus, a escolha foi de Deus, ordenou para eles. Aconteceu, né? 13 meses depois que eles haviam saído da terra do Egito, né? Já estavam com 13 anos e um mês que eles tinham saído da terra do Egito. Chegou a hora de separar alguém por maiorais, por príncipe, para liderar o povo e fazer contagem dos varões, né? Tinha estado no deserto durante 13 meses, né? Olha, aleluia. Rubem, 46.500, né? Capítulo 20, versículo 20. Fora, pois, os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Rubem 46.500. Glória a Deus, aleluia.
A comunhão com Deus quer dizer guerra declarada com o mundo. Portanto, 14 vezes neste capítulo ocorrem as palavras todos os que podiam sair à guerra. Era o sistema da lei, era guerra. 21. Fora contado deles toda. Versículo 22, né? Mas eu vou ler o 21 mesmo. Foram contados deles da tribo de Ruben 46.500. Versículo 22. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. 23, versículo 23. Foram contados deles da tribo de Simeão 59.300, né? Glória a Deus, aleluia. Os que contaram deles da tribo de Simeão, né? Está dizendo aqui. 59.300, né? Glória a Deus, eu li o versículo 23, né, irmão? Agora o versículo 22. Dos filhos de Simeão, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, os contados deles, conforme a conta dos nomes dos seus cabeças, todos os 257 homens de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que contaram deles da tribo de Simeão foram 59.300, né? Gade, 45.650. E dos filhos de Gade, por suas gerações, por suas famílias, pela casa de seus pais, conforme a conta dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que contaram deles da tribo de Gade foram 45.650, né? Judá aqui é o número mais alto. Judá, 74.600. Dos filhos de Judá, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que contaram deles da tribo de Judá foram 74.600. Judá era a tribo maior e era a tribo da qual viria Jesus. Gênesis 49:10. Vamos lá? Vamos botar lá? E Gênesis 49, versículo 10. Glória a Deus, aleluia. 49:10 de Gênesis. O cetro não se arderá de Judá. Não, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Era o santuário. A igreja vinha de Judá, Jesus Cristo, tribo especial. Issacar
1.400. Dos filhos de Issacar, por suas gerações, por suas famílias, pelas as casas de seus pais, conforme a conta dos nomes, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que contaram deles da tribo de Issacar foram 54.400. Zebulon, 57.400. 57.400 de Zebulon. Dos filhos de Zebulon, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta de seus nomes, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que contaram deles da tribo de Zebulon, foram 57.400. Efraim, 40.500. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta dos nomes, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que contaram deles da tribo de Efraim foram 40.500. Manassés, 32.200. Essa 32.200, Manassés, segundo filho de José. Dos filhos de Manassés, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta dos nomes, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que contaram deles da tribo de Manassés, foram 32.200. Benjamim, 35.400. Dos filhos de Benjamim, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta dos nomes, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que contaram deles da tribo de Benjamim foram 35.400. O conflito cristão não é uma batalha com as dúvidas e temores pessoais quanto à salvação da pessoa mesma, e sim é uma série de batalhas com os inimigos de Deus, dentro e fora. Quer dizer, o pecado e eu. Dan, 62.700. Dos filhos de Dan, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta dos nomes, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que contaram deles da tribo de Dan foram 62.700. Azer, 41.500. Dos filhos de Azer, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta dos nomes, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que contaram deles da tribo de Azer foram 41.500. Naftali, 53.400. Dos filhos de Naftali, por suas gerações, por suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme a conta dos nomes, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Os que contaram deles da tribo, da tribo de Naftali foram 53.400. Soma total 603.550. A soma de todos, né?
Versículo 44. Estes foram os contados, os quais contaram Moisés e Arão com os príncipes de Israel, que era 12, um para cada casa de seus pais. E assim foram todos os contados dos filhos de Israel pelas casas de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Foram todos os contados 603.550. Do primeiro censo, da primeira contagem, todos pareceram devido à incredulidade. Pereceram devido à incredulidade, etc. 2. Josué e Caleb. O Espírito Santo, em 1 Coríntios 10, diz que estes fatos estão registrados para admoestar ao que crê, a estar firme e vigiar para que não caia, né? Vale. 1 Coríntios, capítulo 10. Oh, Jesus, capítulo 10 de 1 Coríntios. Ora, irmãos, quanto o que ignoreis, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Ora, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, né? E essas coisas foram nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Vou ficar até aqui. Exemplo para nós, não sermos igual a eles, né? Mas os levitas não foram contados entre eles, segundo a tribo de seus pais. Era a tribo sacerdotal, né? Porque falou o Senhor a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a conta deles entre os filhos de Israel. Mas tu designarás aos levitas no tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre todas as coisas que lhe pertencem. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles servirão nele, e assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo parar, os levitas o armarão.
E o estranho, o gentil, né, que se aproximar, morrerá. Se um que não fosse eles aproximados do tabernáculo para fazer qualquer serviço, seria morto, né? Versículo 52. E os filhos de Israel assentaram as suas tendas, cada um em seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, por seus esquadrões. Nas tribos, Efraim tomou o lugar de José, e Manassés tomou o lugar de Levi, no acerto de 10 tribos de Israel. A tribo de Levi não foi contada, sendo escolhida como os ministros das outras tribos, e sem nenhuma apropriação definitiva de terra entre as outras 12 tribos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, e não haverá ira sobre a congregação dos filhos de Israel. E os levitas terão a guarda do tabernáculo do testemunho. Eles eram responsáveis pelo tabernáculo. Os levitas não foram incluídos no censo, o que significa que eles foram isentos por direção divina. Sua função era o tabernáculo e em seus assuntos quando Israel se acampou. A tribo de Levi assentara as suas tendas ao redor do tabernáculo e foram responsáveis por sua proteção. Ninguém mais das outras tribos passaria desse cordão de proteção, desse cordão de proteção, né? Etc. Para trazer os sacrifícios, todo o sacerdócio era da tribo de Levi. Entretanto, todos os levitas não foram sacerdotes. O último grupo originava-se somente da família de Arão. E fizera os filhos de Israel conforme todas as coisas que ordenou o Senhor a Moisés, assim o fizera. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, ele é Deus. Glória a Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações desde agora e para todos sempre. E todos digam amém. Glória a Deus, aleluia.